Oi, tudo bem? Aqui é o Felipe, professor e plantonista de Geografia do Poliedro, e vamos agora comentar uma questão no nosso plantão. Vamos comentar a questão número 13, que está na página 137 do nosso livro 3, e que diz o seguinte: no mundo pós-Guerra Fria, cujo período inicia-se com a queda do Muro de Berlim, instala-se uma nova ordem mundial com características antagônicas ao período que o antecedeu, a Guerra Fria. Sobre a reordenação ocorrida na economia mundo no citado período, afirma-se que, e aí a gente vai ter 5 alternativas. O gabarito dessa questão é o item B, que vai dizer: no mundo multipolar, o poder militar é substituído pelo poder econômico. Isto, por sua vez, se traduziu na disponibilidade de capitais, no avanço tecnológico nos níveis de produtividade e competitividade entre os países. E a questão que se coloca aqui é a seguinte: será que a gente pode afirmar de fato que na nova ordem mundial o poder militar foi de fato substituído pelo poder econômico, como esse item está afirmando? Primeiramente, é importante observar que essa dúvida é muito legal, ela é muito boa, porque realmente esse termo substituído ele é extremamente controverso e a gente vai comentar mais sobre isso. Mas o que o item B está fazendo? Ele está trazendo uma visão que é muito mais típica da década de 1990, ou seja, é uma visão que expressa melhor a realidade do mundo na década de 1990 e que hoje já não se aplica mais tão bem. Bom, por que a gente está comentando isso? Porque ali no contexto de Guerra Fria, durante a ordem bipolar, a gente tinha uma disputa de fato entre os Estados Unidos e a União Soviética, que era uma disputa política, uma disputa ideológica, uma disputa econômica, mas acima de tudo era uma disputa militar que poderia evoluir de fato para uma guerra aberta entre os dois países. Acabou não acontecendo. As guerras durante o período da Guerra Fria foram guerras regionais por procuração, mas havia um risco constante de guerra entre esses dois polos de poder no mundo. Então, realmente, o poder militar era fundamental para que os países se projetassem como grandes potências globais durante o contexto bipolar, o contexto da Guerra Fria. Só que quando a gente tem a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética e o fim da Guerra Fria, ou seja, o surgimento da nova ordem mundial, muitos analistas passaram a observar que a economia poderia, nesse novo contexto, vir a ser o principal fator de poder para os países. Ou seja, o principal elemento de projeção de poder de um país nesse cenário da década de 1990 seria a economia e não mais o poder militar. O problema é que essa visão de mundo deixou de fazer sentido a partir dos anos 2000 em diante, particularmente a partir da segunda década do século XX, os anos 2010 em diante. Bom, vamos utilizar aqui um exemplo para demonstrar como que isso funciona. Olha só, o principal indicativo de poder econômico de um país é o PIB, o Produto Interno Bruto. E se de fato o poder econômico tivesse substituído o poder militar, como o item B está afirmando, a gente não teria situações como essa aqui que a gente vai comentar. A Rússia é um país com um PIB de 1,6 trilhão de dólares e os Estados Unidos têm um PIB superior a 21 trilhões de dólares. Ou seja, os Estados Unidos têm um PIB 13 vezes maior que o PIB da Rússia. O poder econômico dos Estados Unidos é incomparável em relação à Rússia. Mas, mesmo assim, a Rússia sozinha é um país que consegue desafiar diretamente os Estados Unidos e a União Europeia em diversas questões geopolíticas internacionais relevantes. Por exemplo, em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia, mesmo com fortes protestos da União Europeia e dos Estados Unidos contra essa ação. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia e passou a apoiar separatistas pró-Rússia lá no leste da Ucrânia, mesmo com uma fortíssima pressão dos Estados Unidos e da União Europeia contra isso. E no caso da Síria, o governo russo apoiou diretamente o governo do Bashar al-Assad lá na Síria. E esse governo lá na Síria só não caiu por conta do apoio da Rússia. Os Estados Unidos e a União Europeia se esforçaram muito para tentar derrubar o governo e não conseguiram. E mesmo assim, a gente tem países que são grandes potências econômicas, como é o caso do Japão, que tem um PIB de mais de 5 trilhões de dólares, e a Alemanha, que tem um PIB de quase 4 trilhões de dólares, e mesmo assim são países que têm muito menos influência, têm muito menos poder geopolítico a nível internacional do que a Rússia, que é uma economia muito menor. Então, isso tudo mostra como um país, mesmo com uma economia relativamente pequena, mas que é uma grande potência militar,
como é o caso da Rússia, consegue sim se projetar como uma nação extremamente influente na nova ordem mundial. Ou seja, com base nesse exemplo, a gente poderia ter utilizado outros exemplos aqui, inclusive, com base nesse exemplo, a gente observa que, no caso da nova ordem mundial, não houve substituição do poder militar pelo poder econômico. Muito pelo contrário, o poder militar continua sendo absolutamente fundamental para que os países se projetem como grandes potências. Então, ao meu ver, esse termo substituído está completamente equivocado e não deveria estar aí no item B. A gente chega a essa resposta como gabarito simplesmente porque a gente consegue descartar as outras, mas está muito mal colocado esse termo aqui, substituído. Eu, em hipótese alguma, afirmaria que houve essa substituição. Aliás, muito pelo contrário, o poder militar continua sendo absolutamente fundamental. Tudo bem? Bom, acho que era basicamente isso. Espero que eu tenha conseguido te ajudar nessa dúvida e até mais!